Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou fazer um vídeo de livros que eu tenho vontade de reler, ou seja, todos os livros que aparecerem aqui eu já li, porém eu acabei gostando tanto e tendo uma memória deles tão boa que eu tenho muita vontade de reler, e a releitura é algo que é super indicado porque um livro é algo muito extenso, é realmente possível você lembrar de cada detalhe, e às vezes alguns livros são tão bons que eles merecem ser relidos mais uma vez. E quando você pratica a releitura, você consegue perceber coisas que você não percebeu da primeira vez que você lê o livro. Então acaba que ou o livro ele te ensina coisas novas, te traz reflexões novas, ou acaba que você relê e percebe que o livro ele não era tão bom quanto você imaginava. Então, bora pro vídeo. O primeiro livro dessa lista foi o livro que me incentivou a fazer esse vídeo, que realmente me deu essa ideia, que foi o livro que eu tava olhando e que eu tava com vontade de reler, e é O Diário de Anne Frank. Eu ganhei esse livro e li aos meus 13 anos, e é exatamente a mesma idade que a Anne tinha quando ela começou a escrever esse diário. Pra quem não sabe sobre o que se trata esse livro, que eu acho muito difícil, já que muitas pessoas comentam dele, ainda bem, ele vai ser um livro onde a gente vai ter um relato real, tudo que é descrito aqui realmente aconteceu, dessa garota Anne Frank, que era uma judia, e que na Segunda Guerra Mundial ela acabou, por ser de uma família de judeus, tendo que ficar escondida, e nisso, nessa experiência ali que ela estava tendo terrível, ela acabou escrevendo esse diário nesse momento que ela estava escondida. Então, é sobre isso que é esse livro. E ele é muito sensível, ele é muito tocante. Ele, pra mim, é um patrimônio da literatura mundial, assim. Ele relata a realidade de diversos judeus durante esse período, e é sobre a perspectiva de uma garota que é muito observadora, inteligente, que tem só 13 anos, e tem todo esse contraste dessa situação totalmente atípica junto às experiências normais de uma adolescente, como autoconhecimento, se apaixonar, sonhos, expectativas para o futuro, e principalmente nesse caso onde a gente vai ter um futuro que é tão ameaçado, né, considerando a situação que ela estava vivendo. E ao mesmo tempo a gente vai ter essa realidade crua e brutal da Europa naquele período, e como tudo aquilo a afetava, além de todos os conflitos que uma pessoa naturalmente tem. Então, o livro, ele é, pela memória que eu tenho, ele foi um livro que eu gostei de cara quando eu li, e eu era realmente muito novinha, e por conta disso eu tinha a mesma idade da Anne, eu conseguia me identificar com ela em alguns aspectos, mesmo ela passando por uma situação assim absurda. E a Anne, ela tem um otimismo, ela tem um encanto na escrita dela, porque é incrível, sabe? Ela realmente era uma escritora sensacional, porque tão jovem ela conseguia passar coisas, sentimentos tão abstratos com a sua escrita de uma forma tão palpável. Então é um livro assim que realmente tenho muita vontade de reler e muito carinho desde a primeira vez que eu li. O segundo livro é Vozes de Chernobyl. Eu não vou me alongar muito desse livro porque recentemente eu venho falando bastante dele aqui no canal. E o que você precisa saber sobre esse livro é que ele vai juntar vários relatos de pessoas que de alguma forma foram afetadas pelo incidente de Chernobyl, de formas diferentes, diversas, mas que mesmo assim tiveram suas vidas de alguma forma impactadas por esse incidente. E ele é um livro que, por ser relatos de pessoas muito diferentes, né, e de pessoas assim realmente diversas, ele vai ter reflexões sobre coisas muito diferentes. Então, por mais que tenha aquele ponto em comum, em um capítulo do livro você vai estar falando sobre todo um cenário político, em outro você vai estar falando sobre sentimentos, e ele é um livro realmente pesado, é um livro forte, mas que é uma leitura extremamente necessária, e eu li ele no ano passado, ele foi um dos melhores livros que eu li em 2021, e por mais que eu não vá reler ele recentemente, eu tenho certeza que num futuro talvez distante, eu vou pegar ele da minha estante e vou fazer a releitura, porque eu marquei diversos frases nesse livro, tive muitos pensamentos enquanto estava lendo, e foi uma leitura que eu levei um tempo, porque como eu disse, é um livro pesado, tem uma carga emocional nele muito, muito forte, e é uma leitura realmente extremamente necessária. O terceiro livro dessa lista é A Cidade do Sol, e esse livro aqui já é um pouco mais complicado pra mim, porque esse livro é simplesmente o livro favorito da minha vida. Sabe, eu tenho assim vários livros favoritos, mas se tivesse assim uma colocação, ele estaria em primeiro lugar, porque ele foi aquele livro que eu li e que eu percebi que a leitura era transformadora, que a leitura realmente fazia você enxergar outros pontos de vistas. É aquele livro, sabe, que realmente modificou a minha vida. Então foi um livro muito, muito querido por mim até hoje. E por mais que eu sei que vai ser uma leitura incrível,
e que eu vou provavelmente gostar e ver muitos aspectos positivos, eu tenho muito medo de ler e perceber que ele não é tão bom quanto eu imaginei. Apesar de eu achar que isso seja difícil, porque eu consigo me lembrar de detalhes da história ainda que estão frescos na minha cabeça, porque foi uma história que me tocou bastante, ainda assim tem aquele medo de, pela minha própria memória, me enganar. Eu vi com muitas expectativas para esse livro e acabar percebendo que ele não era tão incrível quanto eu imaginava, apesar de eu achar isso ser realmente difícil, porque é de fato um livro incrível. É um livro que vai falar sobre a situação de duas mulheres que estão vivendo durante uma guerra. É um livro de ficção, mas se passa no Afeganistão, então ele tem aquela parte ali que ele se inspira muito em fatos reais mesmo. Então a gente vai ter essas duas mulheres que têm a vida delas entrelaçadas, a amizade delas que vai florindo, é muito, muito bonita. E é um livro que, assim, eu tenho um dever comigo mesmo de reler, porque, sabe, é o meu livro favorito da vida inteira, sabe? O próximo livro dessa lista é 1984. Esse é um livro que eu já li há algum tempo e quando eu terminei ele, por mais que eu tivesse gostado, eu sabia que eu não tinha absorvido tudo que o livro tinha. Eu sabia que tinha detalhes que eu tinha deixado passar, que não era uma leitura que eu tinha aproveitado 100%. Então eu terminei esse livro sabendo que eu iria reler ele em algum momento, talvez este ano, porque eu tô com um projeto no canal de fazer vlogs de leitura enquanto eu tô lendo clássicos, então quem sabe eu não faço um vlog de releitura desse. E esse é um livro que quanto mais os anos passam, mais ele se torna atual e relevante. Aqui a gente vai conhecer uma sociedade onde a opressão é absoluta, a liberdade de expressão, o livre-arbítrio não existe, e todo aquele indivíduo que tente exercer esses seus, direitos de liberdade vai ser punido de alguma forma. Então, a gente vai ter um protagonista que chega num ponto onde ele se rebela contra esse sistema opressor. E é isso que vai ser descrito aqui no livro. É algo realmente muito interessante. O que é descrito aqui nessa história é absurdamente real, por incrível que pareça, por mais que seja uma distopia, ao ponto de você se perguntar se esse livro é realmente só uma ficção. Os temas trabalhados aqui sobre liberdade e opressão são de forma cirúrgica. O autor ele fez de uma forma com maestria. É um daqueles livros que todos deveriam ler e te dá uma base sobre política, mídia e manipulação de massas, assim. Então, se você quer entender ali de uma forma que use, a ficção, sobre tudo que a gente vive recentemente, sobre como a mídia tem esse poder de manipular a mente de milhares de pessoas, esse livro ele consegue mostrar de uma forma que, por mais que seja através de uma história, mas também muito, muito didática. E, enfim, foi um livro que eu li e eu sabia que eu precisava reler, e eu tenho certeza que vai ser aquele livro que eu vou reler e vai ser como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque tem pontos assim que, quando eu tava lendo a primeira vez, eu não tinha me dado tanta atenção, eu não tinha percebido o que o autor estava querendo dizer, e numa releitura eu espero conseguir entender melhor esses pontos que eu deixei passar da primeira vez. O próximo livro que eu tenho a vontade de reler é Meu Corpo, Minha Casa. Esse livro eu li no ano passado e eu lembro que eu gostei muito dele enquanto eu estava lendo, foi uma leitura realmente muito boa. É um livro muito rápido, com poemas lindos e fortes e alguns são como um tapa na cara. Porém, apesar de eu saber que foi uma leitura ótima, eu já não consigo me lembrar do livro com detalhes, sabe? Foi um livro que eu li, que alguns poemas ficaram na minha cabeça por dias, por semanas, e um tempo atrás eu tava vendo, lembrei assim que li o livro, mas eu não conseguia lembrar realmente com exatidão sobre quais eram os temas do livro, e é justamente por isso que eu tenho vontade de reler, porque por ser um livro rápido mesmo, que eu vou sentar em um dia, eu vou ter feito a releitura, então é assim um livro que eu tenho vontade de reler. O último livro que eu vou reler, e esse eu tenho certeza absoluta disso, é Os Miseráveis, que é esse livro que tá aqui na minha estante. Eu não vou me alongar muito sobre o livro, porque eu fiz um vlog de leitura dele de quase meia hora. Então assim, eu já falei pra caramba desse livro. É um livro que se tornou um favorito, falei muito sobre. E é um livro que, assim como 1984, eu terminei ele sabendo que eu ia querer reler ele novamente. É um livro extenso, de mais de 1000 páginas, é muito natural que você leia e não consiga se lembrar de tudo. Enfim, é uma leitura que leva um bom tempo. E mesmo assim, é um livro que eu tenho vontade de ler, não só pelos ensinamentos que ele tem a passar, mas por conta do sentimento, pelo que eu senti enquanto eu li o livro.
é uma história realmente muito tocante, muito poderosa, com personagens assim que te marcam realmente pela vida inteira. E é por isso que eu tenho muita vontade de reler. Claro que eu não vou fazer essa releitura nesse ano ou nos próximos que vem, mas sem dúvidas, assim, futuramente, assim, talvez no futuro um pouco distante, eu vou ter vontade de pegar esse livro de novo, de sentir novamente o que eu senti enquanto eu estava lendo. É um livro que é, assim, é um livro que eu indico pra todo mundo mesmo. Se tiver a oportunidade de ler, leia. É uma leitura que leva um tempo, tá tudo bem, mas que é muito bom e que é isso. Eu li o livro, enquanto eu lia, eu só me apaixonava mais e mais, e quando eu terminei, o que eu sabia é que eu ia reler ele em algum momento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostaram, dá uma curtida e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!